Paz e graça, pessoal. Estamos de volta com nossa jornada de autoconhecimento e autorresponsabilidade. Que coisa maravilhosa. Estamos iniciando a nossa quarta semana, hoje, dia 22, né? Com o tema Cuidando da Saúde Emocional para cuidar da família. Eu quero iniciar fazendo 3 perguntinhas, como ontem eu fiz para vocês. Primeira coisa é básica: como está a sua saúde emocional hoje? Segunda, você já percebeu como o seu estado interior afeta o ambiente da sua família, os lugares onde você está? Como você está emocionalmente tem um impacto, né, diretamente na convivência com seus pares. Que sinais você reconhece em si mesmo quando está sobrecarregado emocionalmente? Quais são os primeiros sintomas, sinais, né, que você percebe quando está emocionalmente sobrecarregado, desequilibrado? Precisa estar atento a isso. O texto bíblico em Provérbios capítulo 4, verso 23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Por isso, queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós estamos vendo aqui que Salomão está falando para nós cuidarmos, né, da nossa alma, do nosso interior, do nosso ser, das nossas emoções. Porque se você estiver desequilibrado emocionalmente, se você estiver com ações emocionais desequilibradas, pode ter certeza, muita coisa vai dar errado. Mas se você estiver tranquilo, equilibrado, obviamente, isso vai ajudar você a alcançar voos mais altos e a ter relacionamentos melhores. Cuidar da saúde emocional, meu querido, não é luxo, não. É responsabilidade, é um dever de cada um de nós. Eu sempre falo, né? Se você está doente do corpo, físico, biológico, você vai ao médico. Se você está espiritualmente, você busca o Senhor e ora. E quando você está emocionalmente, o que acontece, né? Quando você pode orar a Deus e buscar o Senhor, e isso vai ser bálsamo para o seu interior. Como diz o salmista, né? Porque te abates, ó minha alma, porque te inquietas dentro de mim, espera em Deus e eu ainda o louvarei. Precisamos cuidar da alma, do nosso ser, especialmente quando se tem uma família, quando nós estamos à frente de pessoas como liderança. Sabe por quê? Porque o equilíbrio interior se torna uma ferramenta essencial para a criação de um ambiente saudável, seguro e amoroso. E olha, e não se engane, um ambiente saudável vai determinar o sucesso de qualquer coisa que você estiver fazendo. Se está criando filho, o ambiente precisa ser saudável para que essa criança cresça e da melhor forma possível. Está na empresa, o ambiente tem que estar saudável. Está na escola, da mesma forma. Ambientes saudáveis faz com que nós produzamos mais. Então, o oposto disso, que é aquele ambiente sobrecarregado, só vai trazer problemas, né? Por exemplo, em casa, quando os pais estão sobrecarregados emocionalmente, tendem a reagir com impaciência, frieza, irritabilidade. Os cônjuges emocionalmente sobrecarregados, exaustos, muitas vezes se afastam do outro, criam muros, perdem a sensibilidade. Filhos que crescem em ambientes sobrecarregados, desequilibrados, ambientes dessa natureza, aprendem a lidar com as emoções de forma distorcida, meu irmão. Por isso, cuidar da saúde emocional é um princípio básico, extremamente necessário para que você possa cuidar da sua família. Porque senão, sua família pode ser uma família disfuncional, como eu já falei aqui anteriormente. A palavra de Deus nos ensina que o coração é o símbolo dessas emoções, dessas intenções, do pensamento, e ele precisa ser protegido, guardado. E isso inclui filtrar a sua mente de alimentos ruins, né? De coisas ruins. O que afeta seu humor, o que afeta você no dia a dia, quais as coisas que você tem ouvido, assistido, né? Percebido. É importante tratar isso. Jesus, ele mesmo sendo filho de Deus, se retirava para orar.
para descansar, restaurar a alma. E se o próprio Jesus cuidava de si para continuar cuidando dos outros, por que achamos nós que podemos seguir ignorando nossos alertas internos? E eu vejo isso muitos pais que ficam exaustos, trabalham demais, né, para poder trazer para a família recursos financeiros e entre aspas, conforto, enquanto os seus filhos, enfim, cônjuges, está recebendo recurso, mas perdendo a pessoa, e no final das contas, o que acontece? Fica desequilibrado do mesmo jeito, porque que adianta ter carro, brinquedo, ter uma casa boa se tudo isso não está sendo desfrutado ao lado da pessoa que eles amam, que é você. Então ter esse equilíbrio é muito importante, querido. Saber que muitas das vezes abrir mão de ganhar um valor X para poder estar mais presente vai ser mais compensador para a família do que você trazer o dobro do seu salário, mas a família não ter você por perto. Não é isso? Então, o bem-estar emocional dos pais é responsável para influenciar diretamente no crescimento e na segurança emocional, na funcionalidade emocional dos filhos, por exemplo. É importante entender que nesse conjunto de sistema familiar, os pais são as colunas da casa. E eu vejo pais totalmente irritáveis, frios, cansados. E aí, queridos, quando os dois, que são os pilares, estão emocionalmente dessa forma, os filhos acabam perdendo, mesmo recebendo retorno financeiro, até mesmo dinheiro, brinquedos, mas não tem os pais com 100% de si, ou pelo menos com a maioria da porcentagem de si para dar para esses filhos, né? E aí eles acabam também crescendo, perdem o respeito com os pais, enfim. Então, reconhecer, entender e gerenciar as emoções é essencial para relacionamentos saudáveis. O acúmulo de estresse sem pausas adequadas pode levar à exaustão emocional e afeta negativamente o cuidado com os outros. Meu irmão, como pastor, eu percebo isso. Tem época da vida que realmente a gente está envolvido em vários projetos e a gente está muito cansado. E o cuidado com pessoas, que é o nosso principal papel, fica afetado com isso. Então, uma coisa que eu tenho aprendido em Deus é que para eu cuidar das outras pessoas, eu preciso cuidar de mim. Eu já fiquei muitas vezes perdendo noite de sono, ficando por horas sem alimentar, né, jejuando, passando a noite de oração. E aí, no outro dia, ter que ir fazer um aconselhamento, e eu percebi que eu não conseguia estar ali 100%, porque a cabeça estava pesada, o sono, sem falar da irritabilidade. Então hoje o equilíbrio é importante. Quando faz isso, eu já não marco visita, porque eu sei que eu tenho que estar ali 100%, tenho que estar ali para ouvir, compreender, enfim, criar um rapport, um vínculo, né? Uma conexão, e orar para aquela pessoa, tem que estar bem. Então, percebe o equilíbrio, se entender, aprender para poder fazer isso. Não é isso? Stormy Ormartin, ele diz: você não pode derramar de um copo vazio. Reabasteça-se com Deus antes de tentar servir a sua família. Isto é, você não vai conseguir dar o que você não tem, no sentido de, como Paulo diz, o que eu recebi do Senhor também vos entreguei. Jesus disse que quando nós queremos pedir algo a Ele, façamos isso em secreto, feche a porta do nosso quarto, fale ao Senhor em secreto, que em público Ele recompensará. Isto é, eu só sou em público, eu só consigo derramar nas pessoas e ministrar as pessoas em público a partir de uma relação com Deus no meu secreto, no meu tempo a sós com Deus, né? No meu devocional diário, na minha vida de oração diária com Deus ali, eu e Ele, é que eu consigo levar para a igreja, a congregação. Da mesma forma, você que é pai, você que é mãe, só vai conseguir ministrar sobre os seus filhos a partir do momento que você cultivar essa relação com Deus, cuidar da sua alma, cuidar do seu interior, cuidar das suas emoções, para que a partir de você eles possam ser abençoados. Por isso, a ação prática de hoje
São 4 pontos aí que você vai anotar na sua agenda, no seu caderninho agora, beleza? Primeiro, a autoavaliação. Como você tem sentido emocionalmente nos últimos dias? Anote 3 emoções que está sendo recorrente nos 3 últimos dias. Nos 3 últimos dias você tem ficado com muita raiva, ou muito alegre, ou muito triste, ou muito cheio de expectativa? Quais são os sentimentos ou emoções que você tem sentido recentemente nos últimos 3 dias? Anotem aí, por gentileza. Depois, você vai separar ao menos, querido, por favor, faça isso. 20 minutos do seu dia para você. Não é para o cônjuge, não é para os filhos, é para você. Separe esses 20 minutos, pode ser ali de joelho, no seu cantinho, orando. Você pode sair para um lugar caminhando e orando, uma leitura. Ou talvez você vai ficar ali e estar em off, estado de silêncio, apenas meditando e refletindo. Sabe? Converse de forma sincera com Deus, converse de forma sincera com pessoas da sua confiança, com pessoas que você tem do seu dia a dia, seu vínculo, seu pastor, sua liderança, né? Fala como você tem se sentido. Às vezes, só verbalizar alivia. Irmãos, eu já vi casos de pessoas que estão lá explodindo e tal, a gente chega e senta e a pessoa vai falando, quando pensa que não. No final você não falou quase nada, porque esse é o segredo também, né? Dar a oportunidade para as pessoas de falar, ser um bom ouvinte. E a pessoa, tô tão bom, pastor, tô tão melhor. E eu percebi que foi só ouvir. Tem hora que dentro da própria família você não é ouvido. E Deus coloca pessoas para te ouvir, né? Isso é importante. E ore, fala, Senhor, me ajuda a cuidar da minha alma. Mostre-me onde eu preciso, melhorar, mostre-me onde preciso de descanso, de consolo e de restauração. Que minha saúde emocional reflita a tua paz. E abençoa a minha casa. Ora ao Senhor, sabe? Compartilha, leve os fatos. E olha, querido, não despreze o auxílio de profissionais da saúde emocional, como psicólogo, né? Principalmente psicólogo. Não despreze, preciso. Psicólogo não é para louco, gente. Psicólogo, ele está ali para te auxiliar exatamente a lidar com questões da alma. Então, preste atenção. Está muito difícil lidar com isso, procure um terapeuta, alguém que vai te auxiliar. Procure seu pastor. Entenda, mentoria pastoral, né? Aconselhamento pastoral não é terapia. Terapia é uma coisa, aconselhamento pastoral é outra. Então, o aconselhamento pastoral, sim, ele cuida, ele ajuda, ele auxilia nesse processo da sua alma, dos seus sentimentos e emoções, sim, porque, querendo ou não, você está partilhando, isso faz sentido. É o foco na vida espiritual. O terapeuta, o psicólogo, ele vai tratar de forma técnica, de forma científica ali, né, questões da sua alma. Então entenda, uma coisa não substitui a outra, pelo contrário, são parceiras. Beleza, queridos? Famílias saudáveis começam com indivíduos emocionalmente cuidados. Eu sempre falo, e eu tenho falado desde o início dessa jornada. Quando você foca em melhorar você, automaticamente você melhora o ambiente em sua volta. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. E queridos, hoje nós vamos fazer mais uma ferramenta nos moldes da ferramenta que fizemos ontem. Você vai receber um link para responder sobre você e outro link que você vai responder, pedir outras pessoas para responder sobre você, no máximo 5 pessoas. Como eu disse, essas ferramentas elas servem para o nosso autoanálise, autoconhecimento, ok? Essa ferramenta é a INCA, né? Eu chamo ela de ICA, porque ela vai estar falando sobre o nosso índice, né, de conhecimento acerca da carência e de agressividade. O quanto eu sou carente e o quanto eu tenho a agressividade, que é os dois extremos, né? Aquela pessoa que é carente demais ou a pessoa que está lá no outro extremo da agressividade. Beleza? Deus abençoe. Até amanhã. Fica na paz. Vamos orar? Pai, eu quero louvar ao Senhor por esse tempo, pela oportunidade de estar nos dando, de cuidar de nós, da nossa alma, do nosso ser. Deus, coloca pessoas próximas a esse irmão, essa irmã, para que ele possa se abrir, verbalizar e poder partilhar os fardos. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço e que nós sejamos curados, restaurados para a sua glória. Amém e amém.
Tenha um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima madrugada, no horário que você está me ouvindo aí, gente. Tchau. Paz.